Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu tomo a escritura que se encontra no livro de Atos, capítulo 20, verso 24. Então estas são as palavras do apóstolo São Paulo, um homem que atingiu um nível de entendimento espiritual tão grande, tão elevado, que ele em nada tinha sua vida por preciosa. Não é que ele desvalorizava a sua vida por depressão ou por ingratidão. Não era isto. Não é que Paulo odiava a sua vida. É que ele amava demais aquilo, ele amava demais o seu chamado. Ele reconhecia o valor do seu chamado. Então, Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Então, nós caminhamos para frente não porque odiamos o que está atrás de nós, mas porque amamos aquilo que nos espera. Então, Paulo foi essa pessoa que, de fato, ao terminar a sua vida, eu já fui em vários velórios, em alguns velórios, né? Não vários, mas em alguns velórios, de pessoas que não eram cristãs, que não honraram, não serviram a Deus, e que terminaram a sua vida aqui sem nunca terem dado um testemunho cristão. Mas ali, no velório, então tinha aquela placa ali, uma faixa escrita: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e desde já uma coroa da justiça me está reservada. Aquilo ali é mera retórica, não censurando a pessoa que partiu. Eu de fato espero, desejo que a pessoa esteja em um bom lugar, mas aquilo ali é uma escritura colocada no lugar errado. Então, Paulo ele renunciou à sua vida pelo que ele viu do outro lado. Paulo disse: se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas eu vi coisas que ao homem não é digno de falar. Tem ideia do que Paulo viu do outro lado? Paulo disse: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E eu não tenho a menor dúvida de que um dos maiores truques do diabo, ele está cada vez mais criando mais atrações, envolvimentos, para que nós não tenhamos tempo de pensar nestas coisas. Tomar o conselho de Paulo em Colossenses capítulo 3, verso 2, Paulo disse: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mas as atrações do mundo o mundo está com uma arquitetura tal, muito especialmente depois do advento, da chegada da internet. O mundo está em uma atração tal que a pessoa precisa ser um herói, uma heroína, precisa matar um leão, um urso, um gigante, um Golias.
para poder ter tempo para pensar nas coisas que são de cima e poder dizer como Paulo: não tenho por preciosa esta minha vida. Então, um cristão não tem por preciosa essa vida. Não é porque ele é ingrato. Ah, que pessoa ingrata. Deus deu a vida para ele, ele consegue ver, andar e é o ingrato. Não ama essa vida. Não, não é ingratidão. Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele nos deu. Paulo disse: em tudo dai graças, e damos graça em tudo. Mas aqui, na verdade, nós sabemos que o que nos espera é sem palavras. O profeta desta era foi lá e disse: perfeição não chega nem perto do que é aquilo que nos espera. Ele olhou para ver onde as pessoas entravam, ele disse, e elas entravam, eu vi, elas entravam em um mundo de puro gozo. Ele disse, a mente humana não está capacitada para pensar em algo tão grande. Na verdade, a gente usa a expressão, a gente fala que Deus é grande, e na verdade Deus não é grande. Ele é imensurável. Não tem como medir o tamanho de Deus. Então, só a nossa galáxia, que existem bilhões de galáxias. Só a galáxia na qual nós vivemos, que é a Via Láctea, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, levaríamos uma média de 100 mil anos para atravessar só a nossa galáxia. E existem bilhões de galáxias. Tem ideia do tamanho do universo? Ninguém tem. Ninguém tem ideia do tamanho do universo. São bilhões de anos-luz de comprimento. E este Deus, que é infinito no conhecimento, no poder, Ele nos fez, nos colocou aqui em um planetazinho pequenininho. Na verdade, o planeta Terra, em relação ao universo, ou até mesmo em relação à Via Láctea, é um planeta, é uma partícula de poeira suspensa no ar. Comparado com o que a Via Láctea é o nosso planeta, muito pequenininho. E nós, então, minúsculos. E um Deus tão grande, imensurável, nos fez tão pequenos. E será enorme a nossa surpresa quando nós formos transformados e nós formos colocados em corpos semelhantes ao dele e entrarmos naquela cidade que Ele preparou para nós. O profeta disse que os anjos estão olhando a cidade extasiados. Os anjos que sempre estiveram no céu. Mas a beleza da nossa cidade é tamanha, tão grande, que os anjos estão extasiados. O profeta disse que os anjos não vão entender quando nós entrarmos por aquelas ruas gritando daquele modo, daquela maneira. Os anjos não vão entender. Mas é porque eles não foram tão pequenos como nós somos. Mas nós tínhamos que ser pequenos, porque nós teríamos que estar sujeitos à tentação. Teríamos que estar sujeitos à tentação. E no momento de tentação, irmão e irmã, é claro que a gente não quer sofrer a tentação, a prova. Quem é que quer? Ninguém quer, né? Mas é nessa hora da tentação, da prova, quando o diabo te oferece algo, que você vira o rosto e diz, Pai, entre isto e o Senhor, eu escolho o Senhor. É isso que Deus quer ouvir de mim, de você. Mas para que pudéssemos sofrer a tentação, teríamos que ser pequenos. Mas não ficaremos pequenos para sempre.
Estamos aqui nessa dimensão apenas de passagem. Existe um mundo de gozo indescritível nos esperando. E que maravilha! Que maravilha quando nós conhecemos o quebra-cabeça do fim. Nós sabemos do concílio ecumênico, nós sabemos da Rússia, nós sabemos do colapso financeiro mundial, e nós apenas observamos todas as coisas, vemos as peças do quebra-cabeça sendo montados, e Jesus Cristo disse: quando virdes estas coisas, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Como está escrito, um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. O que cabe a nós é simplesmente um restinho de tempo que nós temos para trazer honra a Jesus Cristo. Com esse entendimento de que a história que estamos escrevendo aqui na Terra será lida na eternidade. Nós temos milhões e milhões de irmãos que foram mortos nas arenas, queimados em estacas, são heróis. Amaram a Deus até a morte. Entraram lá como heróis, como Estevão, como o próprio Jesus Cristo fala da sua fiel testemunha Antipas. Como Deus tem homens como Paulo de Tarso. Por toda a eternidade, Paulo será esse herói que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. E ele, sabendo que desde já uma coroa lhe estava reservada. E ele disse: não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda. Então, aquele que ama a vinda de Jesus não tem por preciosa esta vida. É isso que Paulo nos ensina. É isso que Paulo nos mostra. Então, é bom entendermos estas coisas. Não nos deixar ser seduzido por nada. Irmão, ter uma boa casa é bom? É ótimo. Ter um bom carro é bom? É ótimo. Ter dinheiro é bom? É ótimo. Mas Paulo disse: aquele que tem, que seja como o que não tem. Ou seja, não devemos deixar que nenhuma dessas seduções, nenhuma dessas coisas seduza o nosso coração. Porque Jesus Cristo disse: aonde tiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Mas o nosso tesouro está no céu. Devemos entender, reconhecer que estamos aqui só de passagem. Se Deus nos der dinheiro, amém. Se não der dinheiro, amém. Eu não estou preocupado em ser pobre, porque, na verdade, nós somos arquimultibilionários. Nós somos herdeiros dos céus e da terra. Todo o universo é nosso. Então, Deus nos deu aqui apenas um períodozinho de tempo, como um teste. E ele é como se ele perguntasse: filho, você pode suportar, você pode esperar só um pouco, tudo é seu, o meu trono é seu, você vai se assentar comigo no meu trono, ou seja, você vai governar os céus e a terra comigo, tudo é seu. Você pode ter um pouquinho de paciência e não trocar a sua primogenitura por um prato de lentilha? Se espera um pouquinho. Viu, irmão? Viu, irmã? Espera um pouquinho. Ei, jovem, você que não casou, por que esse desespero? Você vai casar com um incircunciso, uma incircuncisa?
Lembra do conselho do profeta? Um crente nunca deve casar-se com descrente sob circunstância nenhuma. Espera só um pouquinho, e o que há de vir, virá e não tardará. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.